Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. A luta entre o exército israelense e o grupo terrorista Hamas está esfriando na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Isso ocorre devido às ações repressivas do exército israelense contra o Hamas, com o objetivo principal de enfraquecer internamente o grupo e mostrar aos membros que seus líderes estão preocupados apenas consigo mesmos. Recentemente, soldados israelenses foram relatados acenando bandeiras brancas para residentes na faixa de Gaza, pedindo que deixassem suas casas. As forças israelenses também realizaram prisões, transferindo homens para Israel para interrogatório, principalmente em Shaya e Jabalia. As operações começaram no norte da faixa de Gaza, visando pessoas ligadas ao Hamas. Nos últimos dias, aproximadamente 90 terroristas foram detidos, e várias armas foram confiscadas no hospital Kamal Adwan, ao norte de Gaza. As mulheres foram autorizadas a retornar às suas casas, enquanto muitos homens se refugiaram em escolas durante os conflitos. A declaração conjunta afirmou que algumas pessoas detidas no hospital, que supostamente serve como a principal base do grupo terrorista Hamas, participaram do massacre em 7 de outubro no sul de Israel. Além disso, as Forças de Defesa de Israel, IDF, prenderam suspeitos e encontraram armas, incluindo rifles de assalto, RPGs e explosivos no hospital. Os interrogatórios revelaram que armas estavam escondidas em incubadoras na maternidade do hospital. A IDF também conduziu operações no sul da faixa de Gaza, prendendo centenas de simpatizantes do Hamas. Em Jenin, na Cisjordânia, as IDF detiveram suspeitos, confiscaram armas e destruíram instalações usadas por grupos terroristas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra contra o Hamas está em andamento, mas é o começo do fim para o grupo. Ele sugeriu que a rendição seria a melhor opção para os membros do Hamas. O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, fez uma avaliação crítica dos suspeitos de terrorismo detidos pela IDF. Daniel Hagari mencionou que os detidos foram revistados em busca de armas e supostos militantes do Hamas foram encaminhados para interrogatórios adicionais em Israel. Aqueles determinados a não serem membros do grupo terrorista foram liberados. Halevi, o principal general de Israel, afirmou que as recentes rendições indicam a desintegração do sistema e a necessidade de mais ações coercitivas. Oficiais de segurança israelenses relataram que alguns homens se renderam, levantando as mãos, enquanto outros foram detidos durante a intensa busca em Shaya e Jabalia, onde militantes se disfarçavam de civis e se escondiam em escolas da ONU e abrigos. O exército israelense conduziu mais de 250 ataques na faixa de Gaza, mirando membros e infraestrutura do Hamas. A razão principal desses esforços é a libertação de reféns que o Hamas sequestrou em Israel durante os ataques de 7 de outubro. Desde então, Israel busca resgatar os reféns, enquanto as negociações internacionais continuam para um novo acordo de reféns. Até agora, 129 reféns permanecem em Gaza, incluindo 118 israelenses. Não é apenas o Hamas que mantém os reféns em Gaza. O grupo Jihad Islâmica Palestina, aliado do Hamas e designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, também mantém um grupo de reféns à força. Após os sequestros em 7 de outubro, a Jihad Islâmica afirmou ter mais de 30 pessoas sob sua custódia. Um acordo entre Israel e o Hamas em 24 de novembro visava libertar civis sequestrados em troca de prisioneiros palestinos em Israel. No entanto, o acordo chegou ao fim quando o Hamas não apresentou uma nova lista de reféns, segundo Israel. O presidente Biden declarou que trazer o restante dos reféns para casa seria um processo prolongado. Israel retomou suas operações militares, interrompendo as negociações para reiniciar o cessar-fogo. Durante o cessar-fogo, acordos separados com outros países permitiram carregamentos de combustível do Egito para Gaza. E Israel concordou em interromper a vigilância de drones no norte de Gaza por 6 horas diárias na primeira fase. O Hamas libertou 50 reféns civis em troca de 150 prisioneiros palestinos durante os primeiros 4 dias. Após a extensão do acordo por 3 dias, o padrão de troca de 3 palestinos por cada refém israelense continuou. Em outubro, o Hamas libertou 4 civis e as forças de defesa de Israel resgataram um soldado israelense.
se a situação dos reféns não atendesse às expectativas de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que a quebra do cessar-fogo seria inevitável. Portanto, o retorno dos reféns continua sendo um dos 3 principais objetivos de guerra de Israel, que incluem a eliminação do grupo Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel e pelos Estados Unidos. Atualmente, Israel está realizando operações significativas para identificar membros do Hamas e desmantelar organizações terroristas em diferentes partes da Palestina, especialmente na faixa de Gaza. Além disso, as forças israelenses estão empenhadas em libertar todos os reféns mantidos pelo Hamas. Há indicações de que Israel pode considerar aceitar a administração do governo palestino em Gaza após a guerra, conforme sinalizado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O consultor de segurança sugeriu que Israel poderia aceitar o plano dos Hezbollah para uma autoridade palestina renovada para governar a faixa de Gaza após a guerra, indicando uma possível flexibilização da oposição de Israel a essa ideia. É reconhecido que essa integração exigirá uma reforma fundamental na Palestina. O representante Zaki Hanegbi afirmou: a gestão pós-guerra em Gaza apresenta desafios humanitários difíceis que podem aumentar os riscos de segurança. E Israel enfatiza que não deseja um papel nisso. A equipe de Mohammed afirmou anteriormente ao Wall Street Journal que a Autoridade Palestina, AP, está pronta para governar a faixa de Gaza, desde que o exército israelense se retire completamente. No entanto, Netanyahu rejeitou repetidamente propostas para que a AP administre Gaza no pós-guerra, argumentando que ela representa uma grande ameaça à segurança de Israel, assim como o Hamas. O governo dos Estados Unidos defende que uma autoridade palestina renovada e revitalizada deve desempenhar um papel na governança pós-guerra em Gaza, podendo se tornar a base de um futuro governo. As autoridades dos Estados Unidos pressionaram a AP para renovar sua liderança, estabelecer um calendário eleitoral e revisar as forças de segurança com assistência dos EUA. Eles afirmam que há algumas coisas que precisam ser abordadas para que se tornem confiáveis e autênticos nesta área. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, mencionou na quarta-feira que os EUA destacaram o desempenho das forças de segurança palestinas na Cisjordânia, que conseguiram manter a filial do Hamas em Bay desde 7 de outubro. Isso é citado como uma razão pela qual os EUA acreditam que podem lidar com Gaza se essas forças forem retreinadas e apoiadas por novos recrutas da região. A ênfase de Han na necessidade de uma revisão na autoridade palestina ecoou apelos por mudanças fundamentais na Cisjordânia. Os oficiais israelenses enfatizam mais do que os Estados Unidos as políticas educacionais da Autoridade Palestina, PA, e os pagamentos para palestinos mortos por forças israelenses, alegando que essas políticas encorajam a militância anti-israelense. Um artigo criticando essa posição foi imediatamente contestado por membros da extrema-direita no governo de Netanyahu. No entanto, é importante destacar que essa posição não representa o governo de Israel e o primeiro-ministro deveria desassociar-se dela. Um alto funcionário israelense afirmou que Israel ainda se opõe ao papel da AP em Gaza no momento. Além disso, mencionou que a autoridade precisaria de apoio internacional para desmilitarizar e desradicalizar Gaza, sugerindo que esses objetivos poderiam ser alcançados com a ajuda de governos árabes, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Europa e as Nações Unidas. Autoridades palestinas e governos árabes exigem um cessar-fogo permanente em Gaza antes de discutir acordos pós-guerra. O Hamas, no controle desde 2007, planeja sua governação e conversa com a facção rival Fatah. E Israel quer manter controle de segurança em Gaza. Netanyahu rejeita o papel da autoridade palestina em Gaza para fortalecer seu apoio interno. A crise governamental enfraqueceu sua posição. Benny Gantz, ex-ministro da Defesa, agora faz parte do governo de Netanyahu. O Gabinete de Guerra de Israel afirmou que manterá o controle de segurança em Gaza, instando os líderes locais a assumirem a administração civil. Confrontos persistem no sul de Gaza e Israel emitiu alertas sobre líderes do Hamas. Interrupções nas comunicações causam dificuldades em Gaza, levando a especulações sobre ataques ao sistema de comunicação por Israel. As forças de defesa de Israel buscam eliminar as capacidades do Hamas
enquanto os habitantes enfrentam problemas de comunicação. A incerteza sobre um cessar-fogo persiste e a situação continua tensa, com as ações do Hamas influenciando o futuro da região. Na complexidade do conflito em Gaza, a comunicação se torna a linha frágil que conecta vidas, informação e esperança, revelando a interdependência entre a estabilidade e a compreensão. Até a próxima, fui!